Bom dia, meus amigos. Bom dia de novo. Hoje é domingo, da oitava de Páscoa. Hoje é o dia da misericórdia, né? Dia do Evangelho de Marcos hoje, né? Bom dia para vocês todos. Hoje é o dia 16 de abril de 2023. É o abril vermelho, pessoal. Abril vermelho. Explicar a vocês. Olha, mais tarde eu vou falar o direito de você que pretende se separar do marido, se divorciar, e ele é servidor público federal. Lembrar você os cuidados que você deve ter. Lembrar também o que são alimentos obrigacionais e alimentos assistenciais. Daqui a pouco, viu, pessoal? Senhores, a gente não sabe o que acontece com essa gente que quer tomar o Brasil, colocar o Brasil no caminho da Venezuela, porque tudo leva a crer que, olhe bem a história, será que isso é coincidência? Será que é uma coisa programada? Vamos ver aqui o que aconteceu. Quando Flávio Dino vinha com as suas truculências, pensando que é o dono de nós, falando demais sobre os atos antidemocráticos, porque se o Supremo Tribunal Federal tivesse pelo menos um ministro que dissesse assim, basta de inconstitucionalidade, talvez nossa situação fosse legal. Quando ele disse um bocado de asneiras, de repente, no dia seguinte, houve a invasão da Praça dos Três Poderes. Aí, e ele disse nas redes sociais, eu fiquei assistindo aqui do Palácio da Justiça. Eram mais ou menos 3 horas da tarde, daquele domingo, daquele sábado 8 de abril, aliás, 8 de janeiro, era domingo, 8 de janeiro, domingo. Aí, agora eu estou confundindo, dia 8 de janeiro, domingo, vamos ver aqui, 31 de dezembro, foi sexta, não, 8 de janeiro foi sábado, né? 8 de janeiro foi sábado, no meu cálculo aqui, foi sábado, é isso aí. Desculpe aí se eu... O negócio tanto número na minha cabeça que eu me equivoco. Mas eu corrijo logo. Naquele sábado, 8 de janeiro. Aí ele depois foi à Câmara Federal, fez a primeira palhaçada, depois foi de novo a segunda palhaçada, desmentindo a si próprio, porque ele sabia de tudo, ele foi avisado pelo Gabinete de Segurança Institucional, pela ABIN, ele comunicou ao delegado federal, o delegado respondeu, tudo isso aconteceu. Quem vai dissipar muito bem isso é a CPI mista, entendeu? Mas o senhor ministro Alexandre de Moraes, que ele é lulista, ou é esquerdista, e que é contra todos os conservadores, contra a Constituição Federal, contra o patriotismo, ele que vem fazendo o diabo conosco. Eu digo isso porque eu sou vítima dele. Qualquer brasileiro patriota é vítima do Alexandre de Moraes, vítima do Luiz Roberto Barroso, vítima principalmente do Gilmar Mendes, que não tem vergonha de ser tão parcial. Ele chega ao ponto de ser desonesto, porque a desonestidade não é só você se apropriar de dinheiro, fazer isso, é você descaradamente ser parcial como ele vem sendo, a ponto
de só faltar beijar na cara do Zanin, chorando porque o Zanin foi vitorioso dentro do Supremo Tribunal Federal, naquele dia infausto em que o Brasil sofreu a maior desgraça com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos aí uma situação meio inusitada. Inusitada. Porque eu disse sexta-feira, vou repetir, o artigo 323 do Código Eleitoral capitula crime quando um candidato, através de meios fraudulentos, ocasiona prejuízo ao outro. Aí, quando o senhor ministro Luiz Roberto Barroso convocou a diplomacia estrangeira para uma reunião, para mostrar que o código-fontes aqui não tem nenhum problema, as urnas eletrônicas, eu acho que são as únicas urnas eletrônicas que não podem ser censuradas porque é crime contra a democracia, segundo diz o Alexandre de Moraes. Aí, o Bolsonaro, que era presidente da República e candidato, e como presidente ele tinha a prerrogativa de convocar os diplomatas estrangeiros, convocou para mostrar que os hackers ficaram no código-fonte de março a dia 7 de novembro de 2018, fizeram o diabo dentro do computador, dentro do código-fontes, e não teve condições, não teve como ser investigado o nome e a identificação do hacker, porque a ministra Rosa Weber, que era presidenta do TSE, por empresa particular, mandou apagar todo o rastro do hacker, outros hackers. Isso aí está lá, inclusive, o presidente Bolsonaro vem sendo tido como antidemocrata, que é golpe isso, aquilo, porque ele não quer que ninguém censure as urnas eletrônicas. Mas aí, quando, não sei se for o Roberto Bolsonaro aqui, quem vai participar da apuração são as forças desarmadas. Mesmo assim, o comandante, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, mandou o relatório pedindo urgência para examinar algo no código-fontes com 17 milhões e meio de linhas. De repente, o ministro Alexandre de Moraes deu uma nota e disse, as Forças Armadas, o ministro da Defesa reconheceu a inexistência de fraude, provocando uma segunda nota do ministro da Defesa, dizendo que ele não concordou, não concorda com a afirmação, porque a palavra fraude não foi escrita lá. E que era isso e isso tem que ser o jeito. Aí deu outra nota. É preciso não deixar para as próximas eleições, que serão as eleições do ano de 2024 para as prefeituras. Quer dizer, e até agora ninguém tomou providência para fazer aquilo que foi prometido e aquilo que o sistema cibernético das Forças Armadas notou e pediu providência, porque são 17 milhões e meio de linhas do código-fontes. Inclusive, todo mundo sabe que foi dito abertamente, não sabemos se o código-fontes que fez a apuração eleitoral é o mesmo que foi apontado. Olha, ali é o código-fontes, que ninguém chegou perto. Essa é a história. Aí veio o PL como laudo do legal, dizendo que o Bolsonaro ganhou no segundo turno por 51,4%. Alexandre de Moraes recebeu, como presidente do COI, no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, diz que o direito de impugnação é em 10 dias após a diplomação, e ele fez essa impugnação. Aí, o 24 horas para o PL informar sobre as urnas do primeiro turno, a apuração.
o PL informou que os defeitos foram os mesmos. De repente, crime contra a democracia. 22 milhões, 22, é o número do Bolsonaro. 22.991.000 de multa. E processo criminal do Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Quer dizer, lá no Paraguai, país eco aqui vizinho, tem urna eletrônica com voto impresso auditável. Outras coisas que vocês escutaram, todos dia as redes sociais divulgam. Aí, quando é agora, 2 fatos ou 3 fatos acontecem. Primeiro, já disse também, esse procurador, que é um órgão do Ministério Público do Tribunal Eleitoral, ele disse lá, parecer pela suspensão dos direitos políticos do Bolsonaro por causa da convocação dos embaixadores. Onde é que está escrito que isso aí é crime, a convocação? O artigo 1º do Código Penal diz lá, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Se você abrir a Constituição, no artigo 5º, inciso 39, esse texto do artigo 1º do Código Penal está todo copiado com vírgulas e pontos. Então, para caçar o Bolsonaro, quer dizer, um ladrão condenado não foi inocentado pelo Congresso, pelo Supremo, ele foi submetido a uma manobra imoral programada por 2 criaturas, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Os 2 combinados, e os outros foram lá onde concordaram. São os calangos. Quando eu era repórter, a dizer que tinha deputado calango, que só sabia bater a cabeça para os projetos de lei. Ou batia fazendo sim, ou batia fazendo não. Bom, aí, outro caso que também está envolvendo esse negócio das joias. Que crime o Bolsonaro cometeu? Nenhum. Indo para coisa mesmo, indo atrás, o próprio Lula bateu nos peitos que carregou do Palácio da Alvorada, além do crucifixo imperial, cuidado ao Palácio da Alvorada, ainda levou 11 contêineres que foram parar no Banco do Brasil, custodiado por custeamento por parte da Odebrecht. Agora lá convocou, abriu 37 ministérios e vamos dizer ao povo brasileiro que eu menti, que eu gosto de mentira, que o povo quanto mais pobre, mais burro e mais acredita na mentira. Isso é o que o Lula diz todos os dias nas redes sociais. Aí ele vem lá com o discurso dele. Quando ele saiu daqui para a China, que negócio está na Arábia Saudita, ele disse assim, pegou canetada, o marco legal do saneamento básico será feito sem licitação. Primeiro, não pode ser feita nada sem licitação por empresa privada. Segundo, existe uma lei. Terceiro, isso é abuso de autoridade, isso é improbidade administrativa, e que o Congresso já está pronto para o decreto legislativo, que é a única forma legal e constitucional do artigo 60, aliás, 59, inciso 6º da Constituição Federal. Aí vem de lá para cá. Queremos acabar com o dólar como moeda que circula o mundo todo. Tem que ser, se o Brasil comprar da China produtos, tem que pagar em real. Se a China vender para a Argentina, tem que trazer o navio cheio de produtos e levar 3 navios cheios de dinheiro da Argentina, porque não vale nada. Para Cuba, Venezuela, aí, para acabar de esculambar, essa daqui é gaiata.
esse ministro Flávio Dino, que devia ter vergonha na cara, ele foi o mais péssimo governador do estado do Maranhão, ele disse lá, portaria resolveu candidatar contra o Twitter. Agora, por que ele fez isso? Vou dizer, o Elon Musk, aquele empresário que talvez se abriu lá no caso de políticos, todos eles patriotas lá nos Estados Unidos, programou a compra do Twitter. Ou uma compra bilionária. O Elon Musk é um homem, não é bilionário, é trilionário. Aí ele comprou. Só porque ele é patriota, embora não seja brasileiro, ele é africano, aí ele acaba, mais uma vez, os deputados e senadores já vão para outro decreto legislativo, porque ele quer modificar o marco regulatório da internet, que é uma lei já tem uns 10 anos, eu nem conheço essa lei, conheço, mas não me lembro o número dela. E nenhum poder executivo, ninguém, sem o Congresso Nacional aprovar, pode baixar decreto. Só o Supremo, que lá, eles são o Supremo mesmo, está com a canetada depois de 4 vezes que nega o habeas corpus para o Lula, decreta aí que é nulo o processo de editoria, já calculado o tempo para a prescrição, programado, que eu digo programado porque eu contei. Quando o senhor ministro Gilmar Mendes disse que o Lula merecia um julgamento justo, eu fiquei lembrando e contando, e quem olhar o processo do Lula, foi tudo programado. Porque nós temos um despacho do juiz que interrompe a pensão. No direito, a palavra interromper é começar tudo de novo. Então, o crime começa a prescrever do dia que é praticado. Artigo 111, inciso 1º e 2º do Código Penal. O crime permanente começa a prescrever quando cessa a permanência. Inciso 3º do artigo 111 do Código Penal. Quando há um despacho recebendo a denúncia, receba a denúncia, cite o ex-presidente Lula para a sua defesa, esse despacho do Sérgio Moro interrompeu a prescrição, artigo 117 do Código Penal, e tantas vezes, o Lula, esse Zanini, pediu em habeas corpus para anular, porque a Vara de Curitiba não era competente, foi negado, e quando fizeram o cálculo, aí não vamos liquidar tudo, o Marco Aurélio Melo, que está aposentado, diz que, no meu entendimento também, primeiro poderia ser uma exceção de incompetência relativa, e sendo relativa não anula o despacho, não anula as provas, apenas manda para outro juiz. E segundo, o juízo pré-evento seria o da Vara de Curitiba, porque tudo começou em Londrina, passando por Curitiba. Rapaz, o negócio é tão ridículo, desculpe aí, é tão ridículo, que eles se reuniram para tirar determinados crimes da Lava Jato para lutar para o Tribunal Superior Eleitoral. Opa, desculpe aí o espírito. É um negócio que não tem precedente. Até hoje o Tribunal Superior Eleitoral, aqui ninguém sabe fazer isso aí não, ninguém entende disso. É o queixo, né? Ora, aí pegar, agora sem crime, para atender o pedido de um procurador de justiça, que é o promotor atuante no TSE, procurador-geral ou procurador eleitoral, dizer que o mandato tem que ser suspenso por enquanto, porque ele, tal de Paulo Rolim, ele está doidinho para ser nomeado pelo Lula para ser procurador-geral da República. É a grande vaidade. Mandem convidar-me para ser ministro desses bandidos lá do Congresso de Brasília, que eu não vou de jeito nenhum. Aliás, é uma besteira que eu estou dizendo, porque jamais eu seria convidado por qualquer tipo de governo para ser alguma coisa na vida, que o meu lugarzinho é bem pequenininho,
mas é meu. O lugar que eu tenho na vida, este lugar ninguém me toma. Agora, querer, devia pegar o BRICS, ele aconselhou o BRICS da inteligente Dilma Rousseff, né? Rousseff, né, pessoal? Para emprestar dinheiro à Venezuela e a Cuba. E esse mesmo conselho eu dou ao Papa. Ei, seu Papa Francisco, vamos emprestar dinheiro lá do Banco do Vaticano para a Venezuela e Cuba, Argentina, quando for. Já que o senhor disse que o Lula foi para a cadeia sem prova. Ele foi para a cadeia porque ele é ladrão. Ele nunca deixou de ser ladrão. E vejam que todas as coisas que ele faz, o Lula faz com o seu governo, é só para incentivar a corrupção. Agora, veja uma coisa. Como é que o Bolsonaro elegeu governadores, a maior bancada é do PL federal, do Senado da Câmara Federal, elegeu muitos deputados estaduais e ele não foi eleito, é sintomático isso, né, pessoal? Daí porque ele, pelo menos, o Bolsonaro, deu uma vezinha para o povo brasileiro, porque esse governo de esquema de corrupção, tudo montado para roubar o povo, já exatamente desmentindo a eles próprios, desde o momento em que o Lula, no toma lá da cá, criou ministérios, criou tudo para poder apadrinhar, dar emprego a seus apadrinhados. Agora sei que tem um ministério, com Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira. Paulo Pimenta foi derrotado na eleição. Porque esse cara, quando fala, esse tal de Paulo Pimenta, esse tal de Paulo Teixeira, os dois do PT, sai fogo das narinas dele como se fosse o Satanás falando. Aí pega, aproveita um congresso de fuleiragem de dezembro, que ainda é um congresso antigo. Aprova uma PEC que fura teto de gastos. Aí se arruma todinho, agora está querendo tributar até os cabelos da cabeça dos pobres miseráveis. Agora, nesse Abril Vermelho é o título dado pelo MST. Está programado daqui para o fim de abril, vão invadir 48 fazendas, já tudo programado. Agora o que eu acho interessante, não, invadiu terra improdutiva. Meu amigo, a Constituição Federal, ela é bem pequenininha, só de lá. É assegurada a propriedade privada, o imóvel. Artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Se eu tenho um sítio, o sítio está todo acabado, eu não posso plantar, eu vou perder minha propriedade para o MST. Primeiro o MST tem que saber, CNPJ, cadê? Tem que ter os sócios. E os sócios do MST, a partir do Rainha, que está preso ainda, se não me engano, a gente já sabe que eles são iguais ao governante que eles elegeram. Vamos oferecer nosso trabalho de hoje a várias pessoas que gostam do meu trabalho. A você, doutor Sampaio Matos, advogado, e sua esposa, doutora Jéssica, que é psicóloga em Messejana. A você, Roberto Gomes, da RádioDVC.com, e o Carlos Pajô, da Rádio Web Pajô, meus colegas de rádio. A você, J. Evangelista, da FM Tatira, lá de FM Menino Deus, lá de Tatira, 104,9 FM. Bom dia para você. Bom dia para você, Aderbal Freire, desculpa, Aderbal Bezerra. Bom dia para você, Marcos Almeida, de São Paulo. O Carlos é lá em Recife, o Luiz Carlos
em Belo Horizonte, o Manuel José lá em Porto, Portugal. Quero desejar a todos um feliz restinho de Páscoa. E vamos esperar as melhores do Brasil e vamos falar do seu direito agora. Olha, pediram-me, uma mulher tem mais de 20 anos de casado com um servidor federal aposentado, ele quer o divórcio, mas não quer pagar alimentos em folha de pagamento, quer pagar por fora. Talvez fosse fácil para ela, mas eu aconselho para maior segurança, porque de acordo com o artigo 1694 do Código Civil, quando se acaba com o vínculo de casamento, olha bem, acaba-se também o dever de prestar alimentos ao cônjuge. Eu digo já tudo isso, viu, pessoal? Aí, quando a mulher é casada e vai para o divórcio com o marido, e ele sendo servidor federal, eu aconselho colocar nem que seja 5% de alimentos em folha de pagamento. Porque o artigo 216 do Código do Estatuto do Servidor Público, Lei 81/90, ele diz no artigo 216 que a dependência é presumida. O 217, que é o principal, inciso segundo, só assegura a mulher divorciada receber a pensão deixada pelo marido servidor federal se ela receber alimento descontado em folha de pagamento. Ela passa a receber integralmente os vencimentos dele. A companheira é a mesma coisa. Ela tem o direito de receber alimentos, artigo 217, se terceiro do Estatuto do Servidor Público. Agora tem uma coisa, eu aconselho a quem vive em união estável, fazendo isso em um papelzinho, escritor de união estável particular, que o firma é conhecida, porque em juízo federal ou comum estadual, é permitido que se prove a união estável no próprio processo. Por exemplo, mulher casada, o marido é servidor estadual ou servidor federal, não é casada, é junta, via junta. Aí, ela não tem documento nenhum para provar. Então ela vai lutar na Justiça Federal da Estadual para provar que vivia união estável na própria ação, para poder ser assegurada a pensão do extinto. Quando o extinto tem viúva divorciada implantada na folha de pagamento, e a companheira provar que veio união estável com ele, a pensão é dividida no meio. Aquela que morrer primeiro passa a pensão para outra integralmente. Então é o conselho que eu dou. Eu nem aconselho ninguém casar, mas quem for para a união estável, que faça por escrito. Quem já estiver junto e não tem nada escrito, procure escrever e mandar o companheiro assinar, só para a defesa dos seus direitos, para facilitar a defesa dos direitos. Nós somos mortais, não é? Agora veja uma coisa a mais. Quando eu falei em alimentos, tudo é dado um jeitinho pelas cortes superiores, e nesse caso aí eu sou de acordo. Vamos admitir, a mulher nunca trabalhou porque o marido nunca quis que ela trabalhasse. Aí se divorcia do marido. Aí diz, não, o juiz tinha que dizer, de acordo com o artigo 694, extingue-se os alimentos. Que diz lá esse artigo? O dever de pagar alimentos é entre os cônjuges, companheiros e parentes. Reforçado pelo artigo 1696 também do Código Civil. Então, dá um jeitinho, tenta ver se você já é idade avançada. Aí ele dá a força, porque
São alimentos assistenciais, mas com força de obrigacionais. Alguém bota lá, o divorciando destina 20% de seus vencimentos para acompanhar o companheiro ou para o cônjuge virado, que é a mulher. Aí esses alimentos, pelo divórcio, deixariam de existir. Mas é uma brecha da lei que o STJ e o STF, neste caso, interpretaram em nome vamos dizer assim, da necessidade da mulher, entendeu? Que se for para o rigor mesmo da Constituição Federal, o homem é o homem, a mulher é a mulher. Porque o artigo 5º, logo no inciso 1º, da Constituição Federal diz lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Se a mulher tem direito de alimentos, quando tiver idoso, alimentos assistenciais, será que o homem também não tem esse direito? A grande interrogação que eu faço é porque o Código Civil já está em vigor há 20 anos, desde o dia 11 de janeiro de 2003, está em vigor a Lei 10.406, de 11 de janeiro de 2001, esse código está com 20 anos. Eu digo para vocês que nunca, em processos meus e dos meus colegas advogados, nenhum juiz de nenhuma parte do Brasil, pelo menos é que eu sei, concedeu alimentos provisórios para o companheiro ou para o esposo. Não concedeu. Já concederam pensão definitiva. Vou explicar o que são alimentos provisórios. A Lei 5478, de 25 de julho de 68, que é a Lei de Alimentos, ela diz no artigo 3º que o juiz, quando pega a petição de alimentos, de logo ele arbitra alimentos provisórios em favor do autor da ação. Que é o autor da ação, ou a mulher ou o filho, nunca é o homem. E quando é o homem, deixa para apreciar os alimentos provisórios posteriormente. Se é posterior, fica até a sentença. Eu digo isso, sabe por quê? É porque eu acho que os homens pensam, os homens e as mulheres que ocupam mais estatura, meus amigos, vocês mudam de entendimento. No dia que eu vi um despacho dando alimentos provisórios a homem, eu chego aqui e digo, pelo menos nos meus processos, nunca aconteceu. É o entendimento de cada um, eu não posso ir de contra aos entendimentos. Não posso, entendeu? Eu acho que vocês não podem deixar de gostar de explicações que eu faço, porque eu sou eclético. Hoje, um companheiro, eu tenho colega meu advogado, que está com a ação de companheiro contra o companheiro sem alimentos provisórios. Eu tenho ação de colega de companheiro falecido que o companheiro vivo está lutando para receber a pensão do companheiro morto, contestado por algum irmão do fulano e seus bens. São muitos. Agora mesmo, eu consegui eliminar uma reintegração de posse de um cara que viveu mais de 30 anos com a mulher, e aí uma irmã dela pegou o apartamento do casal, pago por ele, e mudou a chave, deixou o pau no meio da rua. O juiz deu a liminar, mas só deu a liminar depois da justificação. A justificação em ação processória é prevista, porque quem promove uma ação processória, reintegração de posse ou manutenção de posse, tem o dever de provar a posse e o esbulho, de menos de ano e dia.
Aí o artigo 561 diz isso, quanto processo civil. O 562 diz que o juiz poderá conceder a liminar de plano ou marcar audiência de justificação. Tudo isso está aqui na minha cuca, passando para vocês. Amanhã eu estarei de volta diretamente do escritório. Queria pedir a todos para que compartilhem, curtam. Olímpia Brock, você é uma pessoa ótima. Você também, Marcos Almeida de São Paulo, bom dia. E vocês todos que assistem, vão assistir ou assistirão daqui a algum tempo, porque esse vídeo vai também para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Vamos torcer pelo Brasil. Nós somos patriotas, não admitimos esse governo ilegítimo, esse governo que não foi eleito, esse governo que nós não aceitamos, porque o comunismo não pode imperar no Brasil. Vamos bater palmas para a democracia. Passem mensagens para mim, que eu tenho o maior prazer de responder. Sou o Dr. Heleno Lopes. Meu zap é 85, é o DDD 999-453883. Obrigado e até amanhã.